Graças a Deus, né, irmãos? Por esta rica oportunidade. E novamente estamos aqui. Podermos desfrutar da oportunidade de ouvirmos o que a palavra de Deus tem para nos ensinar. A palavra de Deus, quando ela é exposta, explícita, falada, pregada, ensinada, com certeza é Deus trazendo para nós a sua voz, nos exortando, nos consolando e nos edificando. E hoje nós iremos dar sequência ao assunto que nós já iniciamos há alguns meses, falando em Apocalipse. E hoje nós vamos falar sobre a carta à igreja de Laodiceia. E é importante, irmãos, que vocês, além de prestarem atenção, confira aqui os textos que vão ser colocados aqui pela pastora Rose no Data Show, para que vocês acompanhem. E como vocês já sabem, eu falo bem devagar, com um propósito de fazer com que a igreja aprenda, porque pregação não é grito, é ensino. E se você aprende a verdade, você é liberto. E Jesus nos ensina no capítulo 8, verso 32 de João: conheça a verdade, e a verdade me libertará. Então, diante desse contexto, abramos a Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 3. Vamos ler do verso 14 ao verso 22. Elevez-vous, s'il vous plaît. Aqui, em sequência, nós possamos falar. Evidentemente que a gente não vai falar tudo hoje, porque não dá, não é? Sempre a gente vai falando, cada oportunidade a gente fala uma parte desses assuntos tão importantes e significativos para a vida de todo cristão. E diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente. Por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, pobre, cego e nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonha, e compra o melhor colírio, para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo.
Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Amém, queridos? Poder sentar. O assunto, ora, carta à igreja de Laodiceia, e o tema é: quando a igreja trai a Jesus por bens materiais. Parece até uma coisa sem sentido para alguns, mas eu quero começar nesta noite fazendo uma pergunta a vocês. Como falei quinta-feira aqui no círculo de oração, nós planejamos, nós nos organizamos, nós nos programamos para tudo nesta vida. Nós nos programamos para estudar, no sentido de querer crescer em conhecimento, a fim de ter um futuro promissor materialmente. Isso é pecado, pastor? De jeito nenhum. Nós nos programamos para casar, nós nos programamos para fazer uma festa, um evento. A gente se programa para investir em muita coisa, mas tudo relacionado às coisas daqui. Eu ainda não encontrei ninguém fazendo uma programação para investir no reino de Deus. Ainda não vi. Olha, eu vou esse ano, a partir desse ano eu vou começar a pegar meu dinheiro e vou pegar uma parte maior do que a que eu já dou e vou começar a investir nesse trabalho aqui na igreja ou no reino de Deus. A gente não vê. A gente não vê isso. Então, normalmente, temos o hábito de trair a Deus. Por qualquer coisa, a gente trai ao Senhor Jesus. E repetindo, não é pecado você querer desenvolver, progredir, crescer materialmente, conquistar. Nada disso é pecado. O problema está aonde você colocou o seu coração. Porque quando a gente coloca o coração naquilo que nós ansiamos, desejamos, queremos ter, nós trocamos o vivo pelo morto, o verdadeiro pelo falso, o eterno pelo perecível. Então, diante desse fato, analisando a igreja de Laodiceia, a gente pode perceber nesta igreja um comportamento fora dos padrões do Espírito. Porque nós precisamos andar no Espírito. A palavra de Deus é bem clara quando diz, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas: andai em Espírito, e assim vocês não vão satisfazer as obras, os desejos da carne. 5,16 de Gálatas. Deus, Ele preparou uma vida para todo ser humano, uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida de crescimento, uma vida de paz, como diz o profeta Jeremias, no capítulo 29, verso 11, o profeta Jeremias diz que Deus pensava sobre ele, sobre o povo dele. E Deus diz para o povo: o que eu penso para vós são pensamentos de paz, são pensamentos para dar a vocês tudo aquilo que vocês desejam, que vocês precisam. Esse é o pensamento de Deus com relação a nós. Deus sempre quer mais e melhor para nós. Paulo, ele diz que Deus, Ele fará muito mais
queria era colocar o coração na terra, mas sim em Deus. E diante desse fato, irmãos, a história ela se repete. O que muda são as épocas, os anos e os personagens. As pessoas mudam, porque o que aconteceu com Israel não é o mesmo que aconteceu com a igreja de Laodiceia, porque são pessoas diferentes, mas o contexto é o mesmo. Não é? E dentro desse assunto tão importante que Deus tem trazido para o meu coração, quarta-feira eu estava em casa e Deus falava comigo e dizia assim: quantos têm me traído, têm me deixado por coisas que irão passar? Vocês me traem. Eu ouvi claramente, e na mesma hora que Deus fala, vocês me traem, Deus me levou para o livro do profeta Oséias. E eu comecei a pensar, eu comecei ali a folhear rapidamente, porque eu ia vir para cá. E Deus manda a Oséias pegar uma mulher escrava que não tinha uma identidade. Quando eu digo identidade, ela não era uma mulher de família, ela não tinha uma herança familiar. E Deus diz para Oséias: pega ela e casa. Deus pega a vida daquele homem, daquele profeta, daquele homem de Deus, para ilustrar, para fazer um paralelo entre ele e a nação de Israel. Ele pega a vida do profeta Oséias, manda ele casar com Gomer, e a vida de Oséias e Gomer era um símbolo, era uma analogia entre Deus e Israel. Aí ele diz: vai, pega esta mulher e casa com ela, e tem filhos com ela. E ele casou com esta mulher, e esta mulher constantemente o traía com outros homens. E Deus dizia a ele: vai, toma ela, perdoa ela, recebe ela como tua mulher. Quem queria um negócio desse aqui? Você queria casar com um homem que você soubesse que você está em casa e ela iria sair com outra pessoa? Iria se relacionar com outra pessoa? Você teria essa coragem? Se Deus dissesse a você? Mas ele teve. E muitas vezes nossa vida não é compatível com aquilo que a gente fala. A gente fala muito de fidelidade, fala muito de compromisso, mas falar é uma coisa, ter é outra. E Deus ali falava comigo, irmãos, e eu ficava paralisado. Me deu, irmãos, assim uma tristeza profunda. E eu ali me derramei em lágrimas e pedi a Deus misericórdia. Porque ser cristão, irmãos, não é fazer parte de uma denominação. Não é andar com a Bíblia na mão. Está muito além disso. Muito além disso. E aí, eu me deparo com a situação de Laodiceia. Uma igreja que situava-se em uma cidade muito rica, muito próspera. Laodiceia era a cidade principal da Frígia Pacatiana da Ásia Menor. Laodiceia se chamava antes de Dióspolis, cidade de Zeus. Era uma cidade que foi dedicada, consagrada a essa entidade, não é? Porém, foi melhorada e ampliada por Antíoco II, que ele colocou o nome de Laodiceia em homenagem à sua esposa
Laodice. Laodiceia continha grande número de judeus ali resistentes. Epáfras trabalhou nela como evangelista e fundou uma igreja. Epáfras, amigo de Paulo e também cooperador com Paulo. Isso está em Colossenses, capítulo 4 de Colossenses, versículo 11 e 12, ou aliás, 12 e 13. Diz a Escritura: Epáfras, que também é um de vós, e servo de Jesus Cristo, vos envia saudações. Ele está sempre guerreando por vós em suas orações, para que, como crentes maduros e cheios de fé, continueis caminhando firmes na prática de toda a vontade de Deus. Sou testemunha do quanto ele se esforçou em zelo fraternal por vós e pelos que estão em Laodiceia e Hierápolis. O apóstolo Paulo também, como amigo de Epáfras, companheiro de ministério, o apóstolo Paulo mostrou interesse pelo progresso da igreja, pelo crescimento da igreja, não só nos Colossenses, mas também pelos irmãos de Laodiceia. Então, Laodiceia não era uma igreja esquecida. Laodiceia não era uma igreja abandonada à sorte. Mas Laodiceia foi uma igreja extremamente doutrinada, ensinada. Capítulo 2 de Colossenses, verso 1. Portanto, gostaria que soubesseis como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Veja a luta de Paulo em intercessão pelos irmãos de Laodiceia, porque ele ajudava também a Epáfras, que o ajudou, eram companheiros de ministério. Paulo envia saudações e escreve uma carta. Paulo escreveu uma carta para a igreja de Laodiceia e que não chegou a esta igreja, não chegou até lá. Isso está em Colossenses ainda, capítulo 4, verso 15 e 16. Paulo traz recomendações. Cumprimentar igualmente todos os irmãos em Laodiceia e também Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois de lida entre vós, fazei com que esta carta também seja recebida e lida na igreja dos Laodicenses, e que vós de igual modo possais ler a carta de Laodiceia. Então, foi uma carta dirigida para a igreja de Colossenses e para a igreja de Laodiceia. Era uma carta orientadora, era uma carta que trazia conselhos preciosos, mas não chegou em Laodiceia. Daí, irmãos, você pode entender a preocupação de Paulo com aquela igreja. Laodiceia foi a cidade mais rica de todas as outras, das outras igrejas, de Esmirna, de Éfeso, não é? Ela era a cidade mais rica da região da Frígia na época do Império Romano. Era conhecida em todo o mundo antigo por seus estabelecimentos bancários, escola de medicina e indústria de tecidos. Era orgulhosa pela sua riqueza financeira, e muitos cristãos que haviam prosperado materialmente perderam o seu foco e colocaram o seu coração nas conquistas materiais, perdendo assim a visão espiritual. Laodiceia se tornou uma metrópole, e como toda metrópole traz conquistas,
traz renovação, traz tecnologia para aquela época, evidentemente que não era como hoje, não é? Que não tinha internet, não tinha celular, não tinha um sistema de comunicação e de informação tão rápido, mas por aquela época a Laodiceia era extremamente avançada. Jesus começa a se identificar para essa igreja, irmãos, no versículo 14. Veja como Jesus se expressa para essa igreja. Apocalipse 13, 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Por que Jesus começa se identificando para a igreja de Laodiceia como um Amém? É uma palavra que a gente usa corriqueiramente. Quando a gente cumprimenta os irmãos, a paz do Senhor, Amém. É uma palavra assim tão popular, tão comum, mas que Jesus usa porque era um apelido, por incrível que pareça, era um apelido que era dado a Cristo. Por quê? Porque Amém, ela significa certamente, assim seja, significa digno de confiança, verdadeiro. Então Jesus estava dizendo para aquela igreja: eu sou o verdadeiro, eu sou aquele que é digno de confiança. E ele diz: o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Dentro desse contexto, irmãos, nós encontramos 51 vezes nos evangelhos sinóticos a palavra Amém. Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Por que são sinóticos? Porque eles tratam de mesmos assuntos. Eles repetem o que tem em Mateus, se repete em Marcos, se repete em Lucas, mesmo que foram escritos e destinados para pessoas em lugares diferentes. Mas no Evangelho de João, somente no Evangelho de João, a palavra Amém aparece 50 vezes. Por quê? Porque João foi o Evangelho que foi escrito para a igreja. Mateus para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para um tratado político, mas João escreveu para a igreja. Por isso que ele diz: olha, eu sou o Amém, eu sou o verdadeiro, aquele que é digno de confiança. Amém. Amém. E aí a gente encontra aquela frase, quando Jesus diz: na verdade vos digo. Ele estava dizendo: eu sou verdadeiro. Eu sou verdadeiro naquilo que eu falo, naquilo que eu faço. Eu sou o Amém. Eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Ou seja, eu conheço você, sei quem é você, sei como você anda e sei aonde você está. Ninguém foge de mim. E dentro desse contexto, irmãos, desse apelido digno, honroso, a gente vê o cumprimento de uma profecia bíblica do livro do profeta Isaías, em 65:16, que faz menção a isso, ao Amém. Porque o Amém não é uma expressão de agora, ela é uma expressão de antigamente, desde tempos remotos. É tanto que o Amém no hebraico é Aman, não é Amã. O
opressor de Mardoqueu é Amã, que vem de um adjetivo da raiz hebraica que quer dizer verdadeiro, autêntico. E dentro desse contexto a gente pode ver um exemplo, tanto no Antigo como no Novo. Em Números, capítulo 5, verso 22, essa expressão aqui, para que vocês entendam que isso não, essa palavra não é usada agora, é de tempos remotos. Quando a gente pensa, irmãos, que o Evangelho ele veio agora, não, o Evangelho já era pregado desde o Éden. Quando Deus dá a sentença para a mulher, dá a sentença para a serpente, dá a sentença para o homem, Deus já estava dizendo para Adão: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Ele estava falando de Jesus. E o apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas, no capítulo 4, verso 4, ele diz que no tempo certo de Deus, na plenitude determinada por Deus, veio Jesus, nascido sob a lei, nascido de uma mulher, para remir os que estavam debaixo da lei. Gálatas capítulo 4, verso 4. E Números capítulo 5, verso 22, nos traz essa informação sobre a palavra amém. Que estas águas de maldição penetrem nas tuas entranhas, a fim de que o teu ventre se enche e o teu sexo murche. E a mulher responderá: amém, assim seja. O foco aqui não é a expressão do texto, mas é a última frase do texto que diz amém e depois assim seja, para afirmar que Deus estava trazendo aqui uma sentença, e quem ouviu a sentença, e quem transmitiu, e quem ouviu, confirmou. Amém, que assim seja. E em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, para que vocês entendam que não só foi no Antigo, mas no Novo, porque tem pessoas, irmãos, que estão negando a palavra de Deus, estão negando a Bíblia. Muitos estão ensinando que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que a Bíblia contém a palavra de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, o apóstolo Paulo diz: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Então você vê o sim, o assim seja. Novamente é afirmado. Então Jesus se apresenta àquela igreja como um amém, como a fiel testemunha. Quem pode, irmão, se esconder de Deus? Pois é, nenhum ser vivo se esconde dele. Você pode enganar o pastor, o pai, a mãe, mas a Deus não engana. Quantas vezes as pessoas se escondem, não é? Fazem ocultamente suas coisas, pecam, vem a doença, vem as consequências e diz: Senhor, o que foi que eu fiz? Você desperdiçou todo o seu tempo com o que não presta. Você não dedicou sua vida, seu tempo, às coisas que edificam e que agregam valores. As consequências chegam. E você, aí é quando você pensa: meu Deus, agora eu preciso de Deus. Você sempre precisou, só que nunca reconheceu. Não é? E dentro desse contexto, irmãos, nós temos aqui uma afirmação disso. Porque quando ele diz eu sou o amém, ele está ali dizendo, exclamando para aquela igreja, gritando
gritando, lembrando, fazendo retinir nos seus ouvidos. Eu sou o verdadeiro e conheço quem é você. E aí, irmãos, nós vemos que dentro desse mesmo texto, algumas pessoas, os que ensinam, ou os falsos mestres, podem dizer que Jesus, principalmente uma seita chamada Testemunha de Jeová, ou os Russelitas, como eram conhecidos, como foram fundados, quando ele diz assim no verso 14, o soberano da criação de Deus. Tem textos que diz, tem textos que diz que ele é o princípio da criação de Deus. Só que, quando a gente vai, prega aqui, essa palavra, o soberano da criação de Deus, ou o princípio da criação de Deus, a palavra grega é prototokos, que quer dizer o excelente, aquele que tem a primazia, a excelência do início de todas as coisas. Ele não é o início, ele é o autor do início de todas as coisas. Ele não tem começo e nem fim. Ele é antes dos dias existirem e dos dias começarem. Ele já existia. Já dizia o profeta Isaías, quando diz, antes que houvesse dia, eu sou. Ele é. Glória a Deus. Nós temos começo. No dia 5 de junho de 1971, às 5 da manhã, nasceu Silvio Vieira de Mello. Quase que eu não nasci, mas nasci. Tive um dia, e um dia, este corpo aqui vai ter um fim. Mas ele não. Glória Ele é antes de todas as coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo, olha, Colossenses é uma riqueza. Colossenses 1, 15, 16 e 17. O apóstolo Paulo conclama. 1, 15 a 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha agora, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele existe antes de tudo. O profeta Isaías diz no capítulo 9, verso 6. Glória a Jesus. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. O principado, o domínio estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Olha para ele. Aleluia. Quando foi que a eternidade começou? Quem sabe me dizer? Ninguém sabe. Antes da eternidade, que não tem começo nem fim, ele já existia. Glória a Jesus. Aleluia. Eu creio. Será que esse Deus é grande? Teu problema, tua enfermidade, não é nada. Não é nada. É somente para tu entender que o que tu está passando pode ser um treino de Deus para te aperfeiçoar. Porque Deus tem várias maneiras de adestrar o seu povo para a guerra. Deus tem formas de trazer aqueles que Ele ama para si. Tem uns que vêm, tem outros que é mais duro, aí ele amassa mais um pouquinho. Como o oleiro, né? Fica pisando no barro, preparando o barro para depois botar na roda. Aí Deus pisa um pouquinho, derrama uma gotinha de água, o Espírito Santo. Aí Deus vai pisando no barro até o barro ficar molhado, ficar úmido. Aí ele vai pisando. Quando o barro está uniforme, aí ele tira dos pés e
bota na roda. Bota nas mãos e começa a modelar, começa a dar uma forma. Mas quando está sendo pisado, não fica, Jesus tem misericórdia. Para você ir para lugar de destaque, Deus muitas vezes tem que permitir você ser pisado. Salmo 66, verso 10 a 12. Tu permitiste, Senhor, que os homens cavalgassem sobre mim, e me humilhassem, e me pisassem, mas com o propósito de me colocar em lugar maior. Glória a Deus. A gente não quer, mas é necessário. Porque tem crente, irmão, o povo difícil é o tal do crente. Ele sempre se acha melhor do que o outro, gosta muito de aparecer. A gente se esquece da mensagem do maior profeta antes de Jesus. De todos os homens nascidos de mulher, não teve um maior do que João. E João disse que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. E a gente gosta de aparecer. O povo difícil. O povo difícil é o povo de Deus. Deus pega às vezes o menos ruim. Deus pega o menos ruim, não é o bom nem o perfeito, não. Deus pega o menos ruim para cuidar dos piores que ele. Deus pega eu, que é o menos ruim, que ainda está em processo de trabalho, levando cascudo, tapinha de Jesus, para cuidar dos piores que eu. Às vezes os irmãos dizem assim, mas pastor, o senhor conhece muito. Conheço não, meu filho. Eu conheço muito para você que conhece menos do que eu. Conheço não. Deus é quem cuida da igreja. O dono da igreja é Ele. É Ele que é o dono da igreja. E é Ele que pega você. Já que você não quer vir da forma mais fácil, aí, peraí que eu vou traçar um plano aqui para tu. Vou te cercar em volta, como diz o Salmo 139. Deus, tu me cercas em volta, a tua mão sobre mim repousa. Aí tu quer fugir, eu disse, eu vou fugir, eu vou lá para dentro do oceano. Eu disse, eu estou te vendo. Eu vou cavar um buraco na terra e vou descer lá nas profundezas da terra. Aí Deus diz, eu estou te vendo. Peraí, eu vou fazer uma casa lá no mais alto monte. Eu também estou te vendo. Glória a Jesus. Aleluia. Aí o salmista Davi diz, para onde eu vou fugir do teu espírito? E aonde eu vou me esconder da tua face? Não tem como. Então, irmãos, Deus falava, Jesus falava com aquela igreja de Laodiceia. Uma igreja que ela cumpria a sua ortodoxia. O que é ortodoxia, pastor? Eles andavam conforme a doutrina. Preste atenção, viu? A igreja de Laodiceia cumpria todo o ritual. Dizimista, frequentadora de culto, cooperadora nos trabalhos. Mas Jesus disse para ela, tu estás morta. És pobre, cega, miserável, desgraçada e estás nua. Por quê? Oh meu Deus, que palavra forte, né? Não há palavras de aprovação ou de recomendação para a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia cumpria toda a ortodoxia. O que estava errado com a igreja de Laodiceia não era na cabeça, ou seja, não era no entendimento. Ela entendia o que precisava fazer. Mas o problema da igreja de Laodiceia era o coração. Era uma igreja, irmãos, que estava em uma metade
Em Mateus 6, vamos ver? 6, 19 a 21. Muita gente fala, olha como a gente cita. O problema da igreja de Laodiceia era outro. Não era intelectual, era no coração. 6 e 19 de Mateus. Não acumuleis para vós tesouros na terra. Quantos de nós aqui não faz isso? Quantos de nós não faz isso? Onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós tesouros, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e nem minam. Porque onde estiver o teu, ali estará o teu tesouro. Laodiceia, a sua prosperidade era tamanha, irmãos, de forma que os irmãos diziam, olha aí, o que é que eles diziam? Verso 17 do capítulo 3 de Apocalipse. E ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Era a maior, irmãos, vamos dizer assim, vamos fazer uma analogia, para vocês entenderem. A maioria da igreja era o oposto da igreja de Filadélfia. Enquanto na igreja de Filadélfia, a maioria dos irmãos eram irmãos de condições financeiras pobres, pouca condição. Laodiceia era a igreja dos irmãos abastados, dos irmãos que tinham altos salários, dos irmãos que tinham o melhor cavalo da época, a melhor carruagem, a melhor casa. Eram pessoas estudadas, formadas, em que investiam. A cidade era polo, irmãos. Tinha uma universidade de medicina, nas outras, nenhuma tinha, só ela tinha. Uma grande rede de bancos, vários bancos. Indústria de tecido. Fabricava-se, pinturava-se, costurava-se. Distribuía-se numa escola de medicina. Foi nessa escola de medicina que foi desenvolvido um dos medicamentos mais procurados daquela época, que era o colírio. Porque havia uma crescente população com dificuldade de enxergar. Devido a quê? Temperatura, altas temperaturas. Segundo, o excesso de sal nas estradas. O sol refletido no sal prejudicava muitos aqueles que dependiam das estradas para transitar. A salinidade que era liberada com as altas temperaturas do sol afetava a visão, sejam de ricos ou de pobres. E em Laodiceia conseguiram desenvolver um colírio para tratar desses problemas de saúde da população. A cidade se tornou famosa, veio muito investimento para lá. Vamos investir lá. A escola de medicina de lá é a melhor da região. Nós poderemos nos tratar lá. Então o povo começou a fluir para lá. E o que acontecia? A igreja... E o povo ia se converter, irmão, porque não tem ambiente melhor do que o ambiente da igreja. Não tem ambiente melhor do que esse. Um ambiente de paz, um ambiente de bênção, um ambiente de alegria, um ambiente de construção, onde você constrói sua família, onde você conquista amizades, onde você desenvolve relacionamentos saudáveis. Tem ambiente melhor do que esse.
E a igreja de Laodiceia era uma igreja que crescia poderosamente. Cresceu avassaladoramente. Foi muito bem doutrinada. Mas com o passar do tempo, esta igreja perdeu a sensibilidade espiritual. Fazia as coisas por fazer. Hoje tem culto. Eu vou. Vou para o culto. Por quê? Hoje vai estar uma cantora visitando. Eu vou lá. Vou ouvir a cantora. Hoje vai ter um pregador diferente. Hoje vai ter uma festividade, né? A gente vai. Fazia por fazer. Era uma coisa mecânica. Era uma cultura que se desenvolveu no meio daquela igreja. O problema não estava na cabeça, estava no coração da igreja. A igreja cumpria a ortodoxia direitinho. Todos os ritos eram feitos metodicamente, mas não tinha conteúdo, espiritualidade. Lembra do jovem rico? Senhor, lá em Lucas 18, verso 18 ao 24, um jovem chega para Jesus e diz: bom mestre, o que é que eu faço para obter a vida eterna? Jesus diz: por que tu me chamas de bom? Jesus, homem, que Silvio, homem, em relação a Jesus, homem, é um lixo. Ele diz: por que me chamas de bom? Bom é meu Pai. O que é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus responde para ele: tu cumpres os mandamentos? Ele diz: tiro de letra. Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Eu tiro de letra. Desde quando ele fazia isso? Desde a minha meninice. Desde quando eu era criança. Eu nunca quebrei o mandamento. Aí Jesus diz: olha, te falta ainda uma coisa. Isso que é que está faltando? Se eu disse ao Senhor que eu cumpro tudo, ele disse: pega tudo quanto tu tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. E a Bíblia diz que aquele homem pegou, baixou sua cabeça e saiu dali extremamente entristecido. Aí uma pergunta: pastor, vou repetir, é pecado ser rico? Não. É pecado ter dinheiro? Não, dinheiro é bênção. Mas o apóstolo Paulo diz na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Ou seja, o coração nas coisas que passam, não nas coisas que são para sempre, para a eternidade. E aí, irmãos, quando Jesus diz a essa igreja: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. A palavra grega para frio é psikros. Não é psicologia não, é psikos. Sabe o que quer dizer? Mente fria. Mente fria. O que é que a mente é do nosso corpo? Nós somos um ser tricótomos. Nós somos espírito, alma, corpo.
1 Tessalonicenses 5:23, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que quer dizer mente fria? Alma sem vida. Não há sentimento naquilo que faz para Deus. Não há amor. Mente fria quer dizer, não se importa, não se preocupa com as coisas relacionadas a Deus e ao seu reino. Eu vou para a igreja, eu vou, não tenho nada para fazer, eu vou. Irmão, te envolve com o ministério feminino. Eu vou ocupar meu tempo, eu estou em casa, eu vou entrar no ministério feminino para ocupar meu tempo. Eu vou ir, mas não tem aquele sentimento, eu quero crescer, eu quero aprender, eu quero me envolver com as irmãs, eu quero desenvolver coinonia, eu quero me envolver no departamento dos homens, eu quero ter comunhão com os meus irmãos, eu quero crescer, eu quero aprender, eu quero ali me envolver com o reino, eu quero fazer o trabalho do Senhor, eu quero ganhar outras vidas para Jesus, eu quero dar suporte ao líder, eu quero abençoar o vice, eu quero estar ali junto com os irmãos. É difícil, mas eu vou. Aí Deus diz, visto que nem és frio nem quente, és morno. A palavra quente no grego é zestos, não é gestos com J, é com Z. Zestos, que significa quente a ponto de ferver. É aquele que está envolvido, está lá quente espiritualmente, mas a qualquer momento ele entra em ebulição. Eu quero, Jesus. Tu me batizou com o Espírito Santo. Eu falo em língua, mas agora eu quero o dom de variedade de línguas, Jesus. Eu quero o dom de profetizar. Eu quero o dom, Senhor. Me enche mais. Me dá a palavra do conhecimento. Me dá a palavra da sabedoria. Eu quero mais. Eu quero ferver no Espírito. Fervor significa desejo muito intenso. Zelo pelas coisas espirituais. Frio, a ponto de congelar, a igreja estava no meio termo. O que importa era apenas cumprir rituais éticos e moralistas, apenas porque aprendeu, mas não porque tinha um propósito em Deus. Lembra do jovem rico? Eu faço. Desde a minha infância. Eu não tenho defeito ético, não tenho defeito moral. E o teu espiritual? E o propósito? A palavra de Deus nos recomenda fervor espiritual. Romanos 12:11. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sejam fervorosos no espírito. Ou seja, você está pegando fogo, deixa a labareda aumentar. Deixa a temperatura subir. A igreja, evidentemente, refletiu o comportamento da cidade de Laodiceia. Uma igreja que prosperava materialmente e que absorveu um comportamento mundano. O que é que eles diziam? O que vale é o que eu tenho. É o que eu possuo. Ele não disse no verso 17? Tu dizes, rico sou, e de nada eu tenho falta. O que é que ele estava querendo dizer ali? Eu enriqueci, eu acumulei riqueza com o meu próprio esforço, eu estudei. Olha, eu estudei, eu me formei na faculdade de medicina. Olha, eu sou um engenheiro de produção, a fábrica de tecido está todo vapor e eu foi que fiz isso, eu me esforcei, eu mereço esse cargo. Então eu estou
acumulando riqueza, pastor, porque eu consegui com o meu esforço. A igreja de Laodiceia tinha este pensamento, irmãos. Aí alguém pode dizer, mas pastor, e não é pelo esforço dele mesmo? Bora ver? Deuteronômio capítulo 8. Verso 11. Vamos começar do verso 10 até o verso 20. Deuteronômio capítulo 8, verso 10 ao 20. Comerás e ficarás satisfeito, e bendirás ao Senhor teu Deus na terra que Ele te dá. Contudo, tem cuidado em relação a ti mesmo. Olha Jesus, olha Deus falando. Tem cuidado em relação a você mesmo. Guarda o coração, a fim de que não esqueças do Senhor teu Deus, e não deixes de cumprir os seus mandamentos, doutrinas e decretos que hoje te ordeno. Não aconteça que, havendo comido e estado plenamente saciado, havendo construído casas confortáveis e habitando nelas, havendo se multiplicado o teu gado e o número de tuas ovelhas tendo aumentado, e também se multiplicado tua prata e teu ouro e tudo o que tiveres, que o teu coração não se ensoberbeça e venhas a te esquecer do Eterno, o teu Deus, que te fez sair livre da terra do Egito, da casa da escravidão, que te conduziu através daquele mesmo intenso e perigoso deserto, cheio de serpentes e escorpiões mortais, que numa terra seca e hostil tirou água da rocha para te saciar a sede, que no deserto te sustentou com maná que teus antepassados não conheciam, para te humilhar e para te provar, com o objetivo de proporcionar um melhor futuro para ti. Olha agora, portanto, não digas no teu coração: a minha força e o meu braço forte conquistaram bens e riquezas. Antes, te recordarás de Yahvé, o teu Deus, porque Ele é o que te dá força e te capacita para que tu geres riqueza, confirmando a aliança que jurou a teus pais, conforme hoje se constata claramente. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e seguires outros deuses, e os servires, e prestares cultos a eles, assegure-te hoje que sereis exterminados. Perecereis do mesmo modo que as nações que Yahvé vai a destruir à vossa frente, por não teres obedecido à voz do Eterno Deus. A igreja de Laodiceia, foi eu me esforcei, eu passei madrugadas estudando, eu passei horas a fio lendo. Então eu conquistei porque eu fiz. Não, você conquistou porque Deus me capacitou. Glória a Deus. Irmãos, quase todos os dias Silvio Creio manda mensagem: Painho, ora por mim. Eu tenho amanhã 2 provas. É muito difícil. Tá, minha filha? A gente vai orar. Juninho manda uma mensagem: Painho, ora por mim, está tendo um problema aqui. A gente fez uma semana todinha de oração em jejum. O problema que ele estava enfrentando lá com um colega de trabalho. O que aconteceu? O cara disse: eu vou embora, vai na paz. Eles pedem oração. Minha sobrinha está nos Estados Unidos estudando engenharia aeroespacial. Pense numa menina inteligente. Eu fico assim, eu fico abestalhado com a capacidade que ela tem.
Ela mandou uma foto pra gente ontem. Ela disse, falando, né? Que na cidade que ela está, a maioria dos Ubers não tem motorista. É via satélite. Aí ela bateu a foto de dentro do carro. Não tem motorista não. Ela entrou, sentou atrás, ela filmou dentro e mandou pra gente. Disse, cadê o motorista? Eu disse, tem não. Ela disse, em breve, os aviões não vão ter piloto. Pois é. Tecnologia. Ela está lá estudando engenharia aeroespacial. Já é formada aqui em engenharia civil. Se formou aqui em engenharia civil. Depois foi para São Paulo, se formou em outra coisa que eu não sei nem o que é mais. Fez uma prova aqui pelo computador, foi para os Estados Unidos, está lá. 2 anos. Doente. Está lá doente, não tem saúde. E a gente está aqui orando. Jesus dá saúde, menina. Jesus está assim. Deus dá sustentando. E ela faz assim. Na primeira semana que ela chegou, irmãos, o professor deu um livro a ela de 800 páginas. Disse, daqui a tantos dias, eu não sei se foi 8 ou 10 dias, vai ter prova. Ela, você imagina decorar 800 páginas em 10 dias? Eu não tenho essa capacidade. Mas Deus deu a ela. A cada um Deus dá uma medida. Eu programei tanta coisa na minha vida. Eu me programei para ser médico, não deu certo. Não teve aí o investimento que meu pai deveria fazer, não fez. É uma história muito longa. Programei para outra coisa. Eu disse, não, meu filho. Eu não te quero para isso não. Tu vai ser médico de almas. Tu vai ser ministro da palavra. Às vezes a gente escuta um crente dizendo assim, mas eu não sou nada. Oh, aleluia. Eu sou um carregador de lenha. No Antigo Testamento, o homem que era responsável para cortar a lenha, para trazer a lenha, para botar no altar. O ritual era feito pelo sacerdote. Tinha que ter uma oferta que era trazida, mas só botava fogo, só fazia se o carregador de lenha trouxesse. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória! Não menospreze aquilo que Deus colocou na tua mão. Verdade. Você pode ser uma Dorcas que só costura, só remenda, Glória a Deus. mas está sendo recebido no céu. Pastor, eu não sei pregar, não sei cantar, não sei fazer nada, pastor. Eu só sei varrer. Ah, meu filho, é você varrendo e Deus está abençoando. Faça o que Deus colocou você para fazer. Tudo quanto te vier a mão para fazer, Glória a Jesus. faz conforme as tuas forças, diz a palavra. Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Deus não precisa de estrelas, irmãos. A estrela da igreja é Ele. Glória a Deus. É Ele que brilha. É Ele que resplandece. E é Ele que tem que ser glorificado. A igreja de Laodiceia perdeu a visão. Perdeu. Irmãos, eu digo uma coisa a vocês, eu até evito muitas vezes estar no meio de muita aglomeração, onde tem muita gente que, para eu não adoecer, eu adoeço. Eu fico às vezes me sentindo mal. Porque muitas vezes nessas aglomerações a gente foca tanto no homem e se esquece da pessoa bendita de Jesus Cristo. É Ele
E quando eu estava estudando isso aqui, irmãos, eu fiquei assim, eu ainda estou estudando, isso é só o começo. Eu acho que a gente vai ter mais uns 2 domingos falando sobre esse assunto. Porque a gente está até agora no versículo 17, ainda tem até o versículo 22. E hoje, quando eu terminava, e hoje, né, que era de madrugada, quando eu lia o último texto para ir dormir. Lucas 12. Para a gente encerrar nessa noite, com a graça de Deus. Lucas 12. Abra sua Bíblia e acompanhe, por favor. Lucas 12, verso 13 ao 21. Lucas 12, verso 13 ao 21. E aconteceu que nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe requereu: Mestre, ordena meu irmão que divida comigo a herança. Porém Jesus lhe respondeu: Homem, quem me designou juiz ou negociador entre vós? Em seguida lhes advertiu: tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não se constitui em quê? Em quê? Em quê? Não se constitui do acúmulo de bens que possa conseguir. E então lhe propôs uma parábola. Olha, então Jesus lhe propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziram com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo: que farei agora? Pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Então lhe veio à mente: já sei o que vou fazer. Derrubarei os meus celeiros e construirei outros celeiros maiores ainda, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens depositados para muitos anos. Agora tranquiliza-te, minha alma, come, bebe e diverte-te. Contudo, Deus lhe afirmou: homem tolo, esta mesma noite pedirão a tua alma, e todos os bens que tens guardado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. É forte. Não, quando as pessoas perderam o vigor do espírito, não tem mais ânimo para fazer nada na casa de Deus. A igreja de Laodiceia, ela se vangloriava dos bens que tinha. Os irmãos se vangloriavam a ponto de dizer: eu tenho muito dinheiro guardado, eu sou rico, para que eu vou estar me preocupando com as outras coisas? Eu já cumpro todos os meus rituais da igreja. Vir ao culto não é um mero ritual. Obedecer a palavra não é um mero ritual. Obedecer a Jesus, servir a Jesus, deve ser, Glória a Deus, um momento, um motivo de alegria, um motivo de gratidão.
Dizer, Senhor, muito obrigado porque o Senhor abriu meu entendimento, me tirou das trevas, me trouxe para a luz e me deste a oportunidade de aprender a tua palavra, preparaste um lugar para mim. Muito obrigado, Senhor. Me dá graça para te servir, Senhor. Quando você não enxerga dessa forma, você vai ser só mais um suposto crente ou suposto cristão nesse mundo. Jesus Cristo está voltando. Deus não quer, irmãos, rituais vazios, não. Como diz a carta aos Hebreus, que Ele não queria mais sacrifício de touros, de bodes, de ovelhas, que Ele não estava mais satisfazendo a Deus. Aí Ele envia Jesus para que com a sua morte nós oferecêssemos a Deus sacrifícios espirituais. E você só pode entender isso, eternizar isso na sua alma, pela ação poderosa do Espírito Santo. Porque quando o crente perde a sensibilidade espiritual, irmãos, ele não sente prazer de estar na casa de Deus, não sente prazer em se envolver com as coisas de Deus, ele só começa a ver obstáculo. Eu não vou porque eu não gosto daquela pastora amarela, eu não vou porque eu não gosto do pastor do chumbo, eu não vou porque eu não gosto do outro que tem o bigodão, e começa a botar defeito. Não gosta da dirigente porque ele é muito miudinha, não gosta da outra que só veste preto. Tudo pontinho do diabo na vida da pessoa. Quando a gente ama Jesus, a gente faz para Jesus, a gente não para ouvir Tobias e Sambalat. Olha, eu estou sabendo que tu está roubando o rei. Olha, estou fazendo uma grande obra, não vou descer até você. Olha, estou sabendo que tu estás tirando madeira lá do rei, sem autorização do rei. Estou fazendo uma grande obra, não posso parar. O diabo quer mexer na sua emoção, nos seus sentimentos. Aí você paralisa. Nem faz. E ele diz assim para os outros: vamos mais não, rapaz, porque toda vez que a gente começa a ir, é tanta prova, é tanta tribulação. É claro, meu filho, o inimigo quer envolver você paralisado, parado, porque ele sabe, irmãos, só cresce quem se envolve. Deus não chama quem vive parado, Deus chama quem está atrás. Olha, acabaram-se os mancebos, disse o profeta Samuel para Jessé. Depois de examinar todos os filhos, quando ele viu o filho mais velho de Jessé, disse: certamente estou diante do ungido do Senhor. Deus disse: não. Não olhe a aparência dele, é bonito, alto, moreno, sensual, mas não é a solução do problema. O que eu quero está lá no campo, por trás das ovelhas. Como Davi estava? De gravata, bonitinho, cheiroso. Não, fedendo a mijo e a merda de ovelha. Fedorento. Deus chama, irmão, quem tem cheiro de ovelha, cheiro de povo. Povo é ruim, é difícil. Quando o diabo chegou para Jesus e disse: tu vai querer estas trepeças todinha? Pô, esse povo vai te trair, vai te negar, vai te abandonar, vai blasfemar do teu nome, mas eu vou morrer por ele mesmo assim. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus é o Deus da oportunidade e da misericórdia. E dessa noite, Deus te dá a oportunidade de te arrepender, mudar a direção da tua vida, tirar a cinza do teu altar e deixar a labareda do Espírito acesa. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Deus te dá essa oportunidade. Será que essa palavra foi para as paredes aqui, bem bonitinha, pintadinha? Não. Foi? Não. Foi para quem essa palavra? Foi para mim.
você. Deus chamando nossa atenção. Jesus está voltando. E nós não podemos irmos no ritmo do sistema. Não, porque está na moda. Você não segue a moda do mundo. E não vos conformeis com este mundo, diz Paulo. Não tome um modelo, um padrão de vida deste mundo. Use as coisas, mas as coisas não lhe use. Paulo traz uma palavra grega para vestes, katastolo. Significa, você faz a sua moda, você não segue a do mundo. A moda do crente é a da Bíblia. Lê a Bíblia. A sua moda é a palavra. Você olha, muitas vezes, você não sabe nem o que é que você está vendo, o que é aquilo. Não tome o padrão do mundo. Deixe o Espírito de Deus implementar em você o caráter de Jesus, fruto do Espírito. Amém. Glória a Deus. Para que você não morra, não seja chamado de miserável, desgraçado, cego e nu. E na próxima semana, se Jesus não voltar e eu estiver vivo, e Ele permitir, estaremos aqui e daremos continuidade a esse assunto. Amém? Amém. Que Deus em Cristo Jesus